Olá, muito bom dia para vocês. Aqui quem vos fala é Cláudia Bocchili, sua astróloga preferida. Estamos aqui chegando no comecinho do inverno com a égide de Câncer, o mais cuidador dos signos. E eu vou falar aqui de um assunto que não sei se eu já falei em alguns outros lugares, mas eu não sei se você já ouviu aqui na rádio, falando sobre o que acontece nos dias 1 a 7 de julho, esotericamente, e com uma síntese no dia 8 de julho. Eu faço parte da Sociedade Brasileira de Eubiose, então lá na Eubiose, eu como uma livre pensadora, é uma escola iniciática. Eu estou lá para fazer a minha evolução espiritual, para entender, entrar nessa jornada de autoconhecimento, querer saber quais são os meus problemas, meus desafios, entender como que isso acontece na vida, me melhorar em relação a mim, em relação às outras pessoas, enfim, fazer a minha contribuição como ser vivente aqui. E essa eubiose, ela tem esse momento que a gente comemora o nascimento de seres especialíssimos no dia 1 a 7, cada um representando uma tônica do desenvolvimento humano. Ok. A eubiose, ela nasceu em 1900, ela foi fundada em 1924, então ela já fez um ano, ela fez um centenário agora, no ano passado, e ela foi fundada pelo professor Henrique José de Souza, que nasceu em 1883 e foi embora deste mundo em 1963, quando ele quase estava completando 80 anos. E ele pegou todos os valores da evolução da humanidade, da sabedoria iniciática das idades, a chamada geração Y, que estava pegando os valores espirituais e materiais e trazendo da Península Ibérica, com Cabral Colombo, e trazendo para a América do Norte os valores materiais e América do Sul os valores espirituais. E nesses lugares ia vibrar a tônica do desenvolvimento humano. Então essa tônica começou na nossa história conhecida, nesse novo tempo que a gente está, começou na Índia e foi caminhando, inclusive a gente teve um grande desenvolvimento na Europa e depois as grandes navegações com Cabral Colombo, que veio se desenvolver mais aqui nas Américas do Norte e do Sul. E aí, hoje nós temos o desenvolvimento de 3 sistemas geográficos. O que é isso? É como se fosse um chakra da Terra, onde vibra aquela tônica, aquele desenvolvimento. Isso tem muito a ver com o nascimento dessas pessoas. A gente vê que esses sistemas geográficos, eles existem na cidade de São Lourenço e 7 cidades em volta, na ilha de Itaparica, no município de Veracruz, e outras 7 cidades no Recôncavo Baiano, e na cidade de Nova Chavantina, no Mato Grosso, no Vale do Araguaia, e 7 cidades que existem por lá. E cada uma delas vibra uma tônica do desenvolvimento humano e cada sistema geográfico tem uma tônica, seja do pai, da mãe e do filho. E quando a gente fala pai, mãe e filho, você tem diversos outros mistérios envolvidos quando você fala dessa tríade. E aí, o que aconteceu? Estava vendo esse desenvolvimento, o professor ainda era um adolescente, e tivemos o nascimento desses seres no ano de 1900. Então, eles nasceram no ano de 1900, nos dias 1 a 7 de julho. E eles representam como se fosse assim uma consciência angélica vindo para a Terra, como se fosse uma aceleração. Eles estão aumentando a evolução da humanidade, essa velocidade. Nós somos, para você entender, nós somos o 4º sistema da criação. Então, o primeiro é o mineral. Nós temos o mineral nos nossos ossos, por exemplo, na nossa estrutura. Aí nós temos o reino vegetal, que na nossa vida, no nosso corpo, representa a nossa vitalidade e o sistema nervoso. Começa a perceber que a mobilidade não existe nos ossos, né? Ela
é muito rígida, e ela começa a existir no sistema vegetal. No sistema seguinte, no terceiro sistema, que é o animal, nós temos o calor, o sangue, o sistema circulatório, a consciência astral, emocional também. Ou seja, aí a gente já tem um deslocamento, uma movimentação muito maior. E, finalmente, o quarto sistema de evolução, nós estamos falando do reino hominal, dos homens, do raciocínio instintivo e também do sistema respiratório, que é muito mais desenvolvido do que nos outros sistemas, nos animais, nos vegetais. E nós temos que realmente desenvolver este conhecimento, este intelecto, e nós temos um pensamento que é o mental concreto. O que é o mental concreto? 2 mais 2 é igual a 4. Eu pensei, eu vim aqui para a rádio aqui na Paulista. Então, eu tinha que sair da minha casa, pegar o carro, ir até o metrô, entrar lá, comprar o ticket, pegar o metrô, vir para cá, descer no metrô Consolação e chegar aqui na rádio. Ótimo. Para isso, eu tive que usar a minha inteligência racional. Eu não tive que ficar tendo nenhuma intuição, fazer nenhum ritual para me conectar com o meu Deus interior para fazer isso. Não, é uma coisa simplesmente prática. E você usa isso no seu dia a dia o tempo todo. O problema é que quando a gente usa isso o tempo todo no nosso dia a dia, a gente esquece que nós também temos o nosso mental abstrato. Que é o quê? É abstrair. Ou seja, eu estou lá sentada no metrô e eu vejo uma pessoa e eu começo a refletir sobre aquilo. Aí eu estou passando aqui na Paulista, eu vejo pessoas das mais diferentes possíveis, né? E aí eu falo, cara, o que significa isso na vida? O que me dá de inspiração? Eu posso ver uma pessoa e isso me dá uma inspiração para fazer uma pauta, para fazer um vídeo diferente, para conversar de uma forma diferente com vocês, de alguma percepção que eu tive. Ou seja, eu estou usando o que está além do que está visível, além do que é o materialmente apresentado para a gente. E esse é o quinto sistema da evolução. É a nossa consciência angélica. Você sabe muito bem que se você vai pegar o metrô e está toda atrasada e falando no celular e a bolsa caindo e você passando maquiagem enquanto isso, que é uma coisa muito comum de eu fazer, de sair completamente louca com as coisas tudo caindo no chão, eu não vou perceber as coisas à minha volta. Mas no momento que eu sento tranquila e vou observar, eu vou apenas contemplar, eu começo a entender essas sutilezas, perdão. E nisso eu acabo conseguindo acessar o meu mental abstrato, a minha consciência angélica. E essas consciências, elas são as que vieram para a face da Terra no nascimento desses Gianes. Ou seja, eles intensificaram essa consciência que a gente tem na nossa vida. E quanto mais consciente você tiver na sua vida, mais você vai conseguir acessar essa sua consciência angélica. Você tem os velhos paradigmas e você está vibrando uma mente superior. E o que acontece com esses vários paradigmas? Eles vão começar a vibrar diferente e você vai começar a mudar a forma de enxergar essas coisas na vida. Você pode fazer muito bem isso quando, por exemplo, você vê um quadro, uma pintura, você ouve música clássica, ou então até você lê um poema, mas lê de verdade mesmo, com profundo, eu até digo, a profundidade da profundidade, sabe? Com a profundidade que aquelas palavras são necessárias para atingir o mais interior de dentro de você. E o que esses seres, eles vieram de 1900 e cada ano deles é o equivalente a 10 anos. Ou seja, de 1900 a 2000, a gente não teve 100 anos, a gente teve 1000 anos. E aí a gente pode ver que 3005 já está aí, já aconteceu. 3005 nessa conta aconteceu entre 2010 e 2011. A gente conseguiu dar esse salto evolutivo com esses seres. Por quê? Porque a gente vê esse potencial angélico
nas crianças que nascem, nas crianças que elas são mais suscetíveis a essa vibração, que elas estão recebendo ao nascimento essa vibração mais sutil, essa vibração mais do futuro. E aí eu vejo o seguinte, a inteligência artificial, você já deve ter visto aí muitos especialistas falando que o desenvolvimento do cérebro com o celular e com as inteligências artificiais acabou sendo prejudicado. Você já viu isso? Claro. Por que acabou sendo prejudicado? Porque você vê que as pessoas não estão mais usando. Eu uso inteligência artificial, ela fala tudo para mim. O que significa o signo de câncer? Signo de câncer é cuidador, é aquele que vai pensar nas crianças, que vai nutrir, que vai proteger. Tá. Essa é a informação que a inteligência artificial me deu. Mas o que eu posso sentir, abstrair, fazer uma experiência que é apenas minha, só minha, e ela não pode ser delegada para ninguém? É essa parte, é esse movimento que a gente tem que pensar. Então, vamos falar agora desses seres, o que aconteceu efetivamente aqui para nós. Do ano de 1900 para cá, você pode ver que a gente tinha... Quantas pessoas viviam na face da Terra? 1 bilhão de pessoas? Será? No Brasil, em São Paulo, era quantas pessoas? Eram 2 milhões de pessoas em 1950? Não era algo mais ou menos assim? Hoje a gente está com 11 milhões, querendo ir para 12? Enquanto a gente está querendo sair de São Paulo, tem um monte de gente querendo morar aqui e não para de crescer prédio para tudo quanto é lado? Aí você vê o seguinte, cara, nós tivemos um grande crescimento populacional. A gente já vê que no final do século XIX, quando estava começando a se desenvolver a eletricidade e a fotografia e a indústria automobilística, que começou no final do século XIX, já estava uma coisa assim, um crescimento que estava pedindo, pelo amor de Deus, para essas tecnologias, que aí elas se desenvolveram virando o século, né? Tinha até um ou outro carro, alguma coisa assim, no século XIX, mas era uma coisa bem pontual. Isso foi crescendo, teve aviação, a parte de ferrovia também teve um grande potencial, embarcações que a gente pode ver depois, os grandes cruzeiros, né, como o Titanic, no caso, lá de 1914. E você vê que teve uma população, cresceu, a tecnologia, o mental, né? Então, quer dizer que o mental do ser humano, o mental concreto do ser humano foi muito desenvolvido. Ótimo. Só que esse mental eu também tive que produzir muito. E aí eu tive os maquinários que estavam sendo desenvolvidos, cresceram ainda mais. E aí eu tive um aumento de produção. Quantas roupas você usa hoje? Você compra hoje? Você tem ideia de quantos quilos de roupa uma pessoa usava no século XIX e você usa hoje? Cara, eu acho que se você usa num ano muito mais do que uma pessoa usava a vida inteira. Porque era aquela roupa, mesmo as pessoas com maior poder aquisitivo, melhores acessos, elas não tinham como ficar comprando roupa na Shein toda hora, né? Acho que isso não acontecia lá. Acho que a internet não funcionava no século XIX. Enfim. E você vê o quanto que você começou a consumir tecnologia e também desenvolvimento. Nós tivemos o nascimento também, junto com o professor Henrique José de Souza, com 1 mês e pouco de diferença, do Napoleão Hill, aquele que falou quem pensa enriquece, das 17 leis do sucesso, enfim. Esses seres, eles teve seres que foram desenvolver a parte material, que nasceram muito naquela época, nos Estados Unidos. Então, aquela galera do Rockefeller, Dale Carnegie, o pessoal que você vê, muitos atores que foram pauta para o Segredo, para o livro Segredo do início do século XXI, que foi feito.
Cara, tô lembrando agora essas coisas. E aqui nós tivemos o professor Henrique José de Souza. Então era para se desenvolver o lado material lá e o lado espiritual aqui. Só que, por algumas questões, acabaram vindo para cá. E o que significa essas consciências? Por exemplo, no dia 1, que é o dia 1 de julho, nós temos o desenvolvimento da consciência das potencialidades relacionadas ao Sol. Então, coisas relacionadas ao planeta, né, que a gente chama na astrologia, mas pode se chamar de luminares, do luminar Sol, referente ao anjo Micael. E essa pessoa, esse ser, ele nasceu lá para o Japão. No dia 2, nós tivemos o nascimento de um ser relacionado à Lua, todas essas questões emocionais de Lua e tal, e da consciência angélica de Gabriel, do anjo Gabriel, e nasceu na Índia. No dia 3, a gente já fala do anjo Samael relacionado ao planeta Marte, e nasceu na região lá do Egito. No dia 4, com a tônica de Mercúrio, que é o nosso planeta aí da comunicação, nasceu na América do Norte com a consciência de Rafael. E Saquiel é do dia 5, nascido na Península Ibérica, com a consciência relacionada ao planeta Júpiter. Finalmente, Anael, no dia 6, em relação a Vênus, que tem a ver com a Grécia. Nossa, Vênus com Grécia, né? A gente até lembra da Afrodite, de tão bela que ela é. Cassiel é a consciência angélica de Cassiel no dia 7, em relação ao planeta Saturno, que é o último visível a olho nu, na Austrália, na região da Austrália. E a gente pode ver uma 8ª consciência no dia 8 como sendo a mãe divina de todos esses seres, que seja como se fosse uma síntese de todos esses aprendizados que são feitos, que são dados nesse dia. Aí você fala assim, tá, mas o que significa cada um desses dias? Como que eu posso saber o que se representa a consciência do Sol, a consciência da Lua, a consciência do Marte, enfim. Aí eu vou te falar o seguinte, eu vou fazer 8 lives, na verdade, do dia 1 ao dia 8 de julho, às 5 horas da tarde, vai ser o Chá com a Tua Astróloga. Chá com a Tua Astróloga, às 5 horas da tarde, para que eu possa explicar o que significa cada uma dessas consciências e você trabalhar essas tônicas. E a gente pode ver que, por exemplo, aqui no sul de Minas, se você pegar o Cruzeiro do Sul, constelação de Órion, não, é a constelação de Órion, lembrei. Tem as 3 Marias, certo? E essas 3 Marias, a estrelinha do meio representa a cidade de São Lourenço. Uma de um lado representa a cidade de Pouso Alto e outra do lado representa a cidade de Carmo de Minas. Aí para baixo, do lado de Pouso Alto para baixo, se você pegar a constelação, mas você tem que colocar ela do lado ao contrário. Você vê que para baixo de Pouso Alto você tem a cidade de Itanhandu. E aí do outro lado que você tem Carmo de Minas, para baixo você vê que tem Maria da Fé. Tá. Aí de Carmo de Minas, agora você vai para cima. Você vai ver Conceição do Rio Verde e São Tomé das Letras. E do outro lado, que você está vendo Pouso Alto, para cima você vai ver Airuoca. Eu acabei de falar de 7 cidades, das 7 tônicas do desenvolvimento humano, porque o desenvolvimento é setenário. A manifestação é trina, ou seja, pai, mãe, filho, ou seja, sistema geográfico sul-mineiro, sistema geográfico itaparicano na Bahia e sistema geográfico roncador lá no Mato Grosso. Isso é trino, mas o desenvolvimento é sétuplo. E eu também tenho 7 cidades no recôncavo baiano e 7 cidades na parte do Roncador. As cidades do Roncador de Nova Chavantina, que é a cidade síntese, que representa o filho, eu tenho Canarana, Cocalinho, São Félix do Araguaia, Vila Rica, Barra do Garça, Amargosa, Água Boa e Campinápolis. Isso daí do Mato Grosso.
do Recôncavo Baiano, que você tem o sistema geográfico itaparicano, nós temos as cidades de Feira de Santana. Nossa, agora vai ser de Feira de Santana, Nazaré das Farinhas, Santo Antônio de Jesus, Santo Amaro da Purificação. Tem uma cidade que eu tô com ela, que até do dia da consciência, do dia da independência baiana, que é a segunda cidade que eu também não lembro. Tem Amargosa, tem Brejões, e depois tem o Veracruz, que é onde fica a síntese desses sistemas geográficos. E nesses lugares, essas tônicas, elas vibram aquela ideia. Por exemplo, Carmo de Minas. Carmo de Minas é uma cidade que vibra a tônica da poliética, da política com ética, relacionada a Marte, ao planeta Marte, execução na face da Terra, vamos lá, no físico. O que acontece? Eu posso ter questões muito de agressividade, como eu posso ter uma questão de realização. Aí eu tenho como correlacionadas Santo Amaro da Purificação, no sul de Minas, e São Félix do Araguaia, no Mato Grosso. Ótimo. E, Cachoeiras, a segunda cidade do sistema geográfico de Itaparica, chama-se Cachoeira, agora eu lembrei. Então, voltando aí de Carmo de Minas. Então, eu vejo qual é a relação dessas outras duas cidades, como que está o desenvolvimento da poliética, que é a política ética, entendendo a polarização dos seres humanos, para que você, com o atrito, você consiga chegar a algo melhor, né? Com um atrito de um pensando de um jeito, o outro pensando do outro, tem o debate de ideias e tem uma síntese que é uma nova ideia. Essa é a questão da polarização. Aí você vai trabalhar essa ideia de poliética em Carmo de Minas. Se você usar a cor relacionada, o perfume relacionado, os conceitos relacionados a isso, fizer a sua parte relacionada à poliética e fizer rituais também relacionados à poliética no dia 3, que é o dia relacionado a esta cidade, você vai potencializar muito aquele sistema, aquela ideia. Então, é exatamente isso que as pessoas da eubiose fazem nesse dia. Elas viajam para essas cidades para fazer esses rituais e potencializar esta parte evolutiva da humanidade. Se você quer conhecer um pouco mais sobre a eubiose, procura aí no Google Sociedade Brasileira de Eubiose, também pode procurar nas redes sociais para você fazer os seus estudos e as suas iniciações relacionadas a isso. Mas aqui eu sou apenas uma livre pensadora que entrou na eubiose em 2011 e fui para os graus mais avançados em 2014, e essa é a minha visão deles. E como astróloga, eu gosto de entender o que esses planetas estão falando para a gente, como que a gente pode desenvolver esses planetas cada vez mais na nossa vida. Por isso que eu convido você para visitar as minhas redes sociais, porque mais para frente, no dia 10, eu vou fazer um workshop e eu quero que você participe. Se você visitar as minhas redes sociais, você vai poder se inscrever para esse workshop chamado de Mapa das Decisões, para que você possa entender os seus planetas, entender as suas inteligências, para você trabalhar cada vez melhor cada planeta do seu mapa. Para entrar em contato nas redes sociais é Cláudia Bocchili, no Instagram e no YouTube. Bocchili é B-O-C Chile. Você consegue. E no Instagram tem um link para você acessar no link da bio, para você poder se inscrever, entrar no grupo, para você ter mais informações sobre isso. Se você quer falar comigo, também fazer mapa astral, saber como que você pode ter acesso a mais informações sobre isso, o DDD é 11 9 3041 0372. DDD 11 9 3041 0372. Essas lives que eu vou fazer, você pode encontrar, você pode se inscrever no meu YouTube para você poder receber, mas lembre-se, se você entrar no grupo do WhatsApp, você vai receber o link para você não perder nenhum detalhe e você poder evoluir cada vez mais na sua vida. Cláudia Bocchili, BOC Chile. E o DDD
11 9 3041 0372. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido essas tônicas do desenvolvimento humano. Muito obrigada.